Aqui é o Jorge Gustavo e hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, eu quero conversar sobre a ordem de realização da prova. Em apertada síntese, eu vou trazer aqui para vocês a ordem que eu uso para realizar provas, para fazer provas de analista e minha opinião a respeito desse tema é como eu acho que a prova deve ser feita. Então vamos lá! Quando eu vou realizar uma prova, fazer uma prova de analista ou até mesmo de outros concursos, sem ser concurso de carreira, Ministério Público, magistratura, defensoria, não estou falando desses concursos, tá? Eu estou falando de provas de tribunais, de nível médio, de analista, provas de carreiras policiais, provas de ministérios, enfim, esses concursos que são um pouco menos complexos. A primeira coisa que eu faço é ir lá na redação e verificar o que ela está me pedindo, qual que é o tema, qual é a estrutura, né? De repente, se é o CESP, ele coloca lá de forma genérica, então você já sabe que você pode elaborar a redação ali naquele método padrão, introdução, parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Ou, por exemplo, se ele colocou em tópicos, e aí eu sei que eu posso fazer uma pequena introdução e usar as linhas ali para enriquecer cada um daqueles tópicos, sendo desnecessário uma conclusão, por exemplo, né? Tem redações que são assim. E aí, galera, a primeira coisa que eu faço é verificar esse tema, porque de duas uma, ou eu vou saber aquele tema, ou o meu subconsciente vai ter alguns insights durante a realização da prova. Beleza, eu fiz isso. Qual é a segunda coisa que eu faço? Eu resolvo as questões que eu tenho certeza, a começar pelas matérias que eu domino. Então vamos lá, direito administrativo eu vou lá, já dou uma lida na prova, o que eu tenho certeza eu marco e o que eu não tenho certeza eu deixo para depois. Aí depois eu passo para constitucional, o que eu tenho certeza eu marco, o que eu não tenho certeza eu deixo para depois. Beleza? E assim vai, eu vou fazendo com todas as matérias, porque é como se eu pré-aquecesse ali o meu cérebro. Eu falasse para ele que vai de fato começar a prova, já começava ali a me concentrar, e aí depois que eu faço esse processo, que não demora muito, o que eu faço? O que eu tenho? Eu já tenho uma visão um pouco ampla da prova e eu já resolvi ali pelo menos de 15 a 20% da prova, e já tenho marcado. E depois eu passo para a resolução das questões médias. E aí essas questões médias são aquelas que a gente geralmente demora um pouco mais, a gente pensa um pouco. E aí eu faço da mesma forma, eu vou para as matérias que eu domino e depois eu vou indo aí para as matérias que eu tenho mais dificuldade. E vou resolvendo ali aquelas questões que a gente geralmente gasta um pouco mais de tempo, beleza? E eu só vou deixar em branco se eu não tiver como marcar, não tiver certeza nenhuma, eu vou deixar em branco. Joia? Então, depois que eu faço isso, eu passo essas questões para o gabarito. E aí, como é que eu faço isso? Eu passo uma por uma, porque eu já tive a infelicidade de errar gabarito. Então, isso é uma coisa que eu não faço de qualquer forma, entendeu? Eu não passo 5 de vez, eu passo uma por uma. Então, eu vou lá e olho na prova. 1, letra A, gabarito, 1, letra A. Aí fico repetindo, fico fazendo esse processo mental para mim, de repetição. Depois disso tudo, o que eu vou ter em mãos? Eu vou ter em mãos uma prova subjetiva para fazer e questões, algumas poucas questões que eu não sei de jeito nenhum. Beleza. E aí, eu vou lá e faço a minha redação. Joia? Eu não escrevo a redação 2 vezes, eu uso a folha de rascunho para colocar apenas esquemas. Então, como eu já conheço a estrutura da minha redação, então eu parto do pressuposto, bom, minha introdução, o tema principal é esse, minha introdução vai ser mais ou menos nesse sentido, e aí os argumentos de desenvolvimento vai ser esse, aquele, e aí dentro de cada argumento eu vou falar sobre isso, vou usar isso aqui como exemplo. Então eu coloco isso na minha folha ali de rascunho, e aí eu desenvolvo isso na redação, beleza? E aí termina a minha redação, eu vou ter o quê? Vou ter aquelas questões que eu não sei de jeito nenhum. E eu tento ali ficar resolvendo elas até o final do tempo que eu tiver ali para fazer a prova. Beleza? E aí, galera, se no final das contas eu não tiver jeito nenhum para resolver, eu chuto, entendeu? E aí pronto. Eu utilizo algumas técnicas de chute que eu acho bem legal, bem interessante, que eu aprendi com alguns professores, inclusive pela internet. E depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, trocar uma ideia sobre isso, beleza? Mas é basicamente isso que eu faço na hora de resolver a prova. Então, recapitulando, primeiro, eu faço as questões que eu tenho mais facilidade, de acordo com o grau das matérias que eu tenho mais
que eu tenho facilidade, começando por elas. Segundo, faço as questões médias, que duram mais tempo, beleza? E aí depois eu vou lá e passo para o gabarito. E terceiro, eu gasto tempo com aquelas questões que são difíceis para mim. E dependendo se eu não conseguir responder, eu até chuto. Lembrando que antes disso tudo, eu fui lá, dei uma olhadinha no tema da redação. Beleza? Um abraço. Então é isso. Obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal. Valeu, galera. Um abraço.